Olá, sejam bem-vindos ao programa Finanças em Dia, aqui no Porto Canal, o programa cuja missão continua, já sabe, a tentar fazer com que quem nos acompanha possa poupar. E neste caso, no caso de hoje, vamos sobretudo olhar para as empresas e tentar perceber também como é que as empresas podem poupar. O objetivo é tentar sobretudo perceber o que ainda pode fazer para poupar milhares de euros no IRC. Será assim, diria, tão complexo o imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas como por vezes pensamos? Que formas legais existem de reduzir a carga fiscal das empresas? Vamos tentar encontrar respostas para estas questões já a seguir. Ora então, no programa Finanças em Dia de hoje, contamos com Sofia Xavier, é consultora fiscal, para que justamente nos possamos debruçar sobre o IRC e, sobretudo, tentar encontrar fórmulas legais de, eventualmente, poupar milhares de euros para a sua empresa neste imposto sobre rendimento de pessoas coletivas. Ora, Sofia, bem-vinda, muitíssimo obrigado pela presença, para que possamos então, como dizia, debruçar-nos sobre o IRC e, se possível, tentarmos de forma simples explicar o que é de facto este imposto e como funciona na prática, não é? Certo. Antes de mais, queria agradecer aqui a oportunidade. Acho que para quanto mais pessoas passarmos a mensagem, para quantos mais empresários aqui, melhor, não é? Portanto, obrigada. Passando aqui a explicar um bocadinho o funcionamento do IRC. Então, de forma muito simples, Sim. O IRC está para as empresas, no fundo, como o IRS está para as pessoas singulares. No fundo, é um imposto. Ou seja, enquanto que em pessoa singular nós temos o IRS, o imposto, no caso do IRC será sobre as empresas ou sobre, conforme dizem, pessoas coletivas, na verdade, não é? Sim, muito bem. Sendo que, no caso das pessoas coletivas, há uma dedução maior de despesas, ou seja, há ali deve haver, não sei se este é o termo que deve ser utilizado. Sim, pronto. Basicamente, a complexidade aqui do imposto e, ao contrário do que muitos empresários pensam, não é? E reside aqui um bocadinho as dúvidas e as principais dificuldades, tem precisamente a ver com este tema das despesas e a diferença, no fundo, é que o imposto incide sobre o resultado fiscal da empresa, que é diferente daquele que está nas demonstrações financeiras. E uma dessas diferenças tem a ver precisamente com o tema, então, das despesas que vão ser alocadas, no fundo, à empresa, porque existem determinadas categorias de despesa, por exemplo, despesas não documentadas, ou seja, que não têm qualquer documento de suporte, despesas que o documento de suporte não tem os requisitos legais adequados, que para efeitos de apuramento de imposto é como se elas não existissem, é como se elas não estivessem sequer na empresa e, portanto, vão aumentar-me aqui o meu resultado fiscal face àquilo que existe na contabilidade. Aumenta o lucro e, portanto, aumenta o valor do fiscal, IRC a pagar, isto para que seja mais fácil para quem nos acompanha. Mas ainda assim, julgo que as empresas vão cometendo alguns erros nesse sentido, nesta área fiscal, e que se calhar poderiam ser evitados de uma forma fácil ou não? Sim, acho que... Se calhar não sei se por desconhecimento ou... Eu acho que é um bocadinho, às vezes, por aí, ou seja, essencialmente neste tema das despesas, e vemos muito a nível aqui dos empresários com os quais trabalhamos, há aqui sempre uma tendência a confundir despesas pessoais com despesas da empresa, e isso estou sempre a dizer, o caminho não é por aí, porque, como expliquei há pouco, portanto, há aqui um conjunto de despesas que, para efeitos fiscais, para efeitos de apuramento então do imposto, é como se elas nem sequer estivessem na empresa e, portanto, vão aumentar aqui a base, digamos assim, isto em termos muito simples, atenção, sim, claro, a base aqui de incidência de imposto, e depois, para além disso, temos o tema das tributações autónomas, ou seja, que são taxas, no fundo, adicionais de imposto, que incidem, mais uma vez, sobre determinadas categorias de despesas, e despesas como viaturas, despesas de representação, portanto, aqui tudo o que estiver na área cinzenta entre efetiva atividade da empresa e esfera pessoal do sócio, portanto, vão ter tributações adicionais e à parte do resultado. Portanto, para além das taxas 16,20 que estão agora previstas neste ano
no Código de IRC, portanto temos aqui ainda estas taxas adicionais. É aquilo que ouvimos falar de tributação autónoma, é isso? Sim, é mesmo assim. Aquelas despesas que ainda assim pagam algum imposto, é isso? Exatamente, ou seja, para Como além... dizia, da representação e... Sim, ok, muito bem. Vamos tentar perceber então se existem ou não formas legais, é isso que nós pretendemos, legalmente, perceber como é que conseguimos reduzir carga fiscal das empresas, então. Pronto, passa um bocadinho então por este conhecimento do tema das despesas, que vemos muitas vezes empresários, isto acontece, com taxas efetivas de imposto de cerca de 70%, o que vai muito além daquilo que é o que está no Código, não é? E precisamente por via destas tributações autónomas que aumentam aqui então a tributação e depois usar mecanismos, usar benefícios fiscais. Temos, por exemplo, o caso do regime fiscal de apoio ao investimento, o sistema de incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento CIFID, incentivo à capitalização de empresas e depois também um conjunto de mecanismos, desde formas de remunerar os meus colaboradores isentas de IRS, segurança social para a empresa e para o colaborador e que até majoram em termos de IRC. São aqueles benefícios que algumas empresas dão aos seus colaboradores, sim. É disso que estamos a falar, não é? Sim. Por exemplo, seguros de saúde, cheque infância, vale educação, PPRs, portanto há aqui um conjunto... Que para os colaboradores não faz diferença porque iriam gastar esse valor, não é? À partida, sim. À partida, se forem naturalmente alguma coisa que faça parte das despesas mensais. No fundo, para o colaborador, provavelmente também tem o seu benefício, porque em termos de IRS, o valor que recebe também não será tão grande, e para as empresas é uma forma de distribuir algum valor e que não entra em IRC. Ainda assim, e olhando para o próximo ano, há aqui alguma coisa de relevante que as empresas devam saber? É assim, aqui uma boa notícia, portanto está prevista aqui a diminuição, mas isto nós estamos na proposta de lei do Orçamento do Estado, portanto aqui prevista a diminuição das taxas de IRC num ponto percentual. Fala-se, não está na proposta de lei, mas falou-se nas notícias de que poderia acabar aqui a dedução do benefício fiscal de CIFID quando há investimento em fundos de ID, portanto... Tem que trocar por miúdos. Ok, pronto, portanto, o CIFID, há aqui um benefício fiscal, portanto, se as empresas tiverem capital disponível e quiserem fazer um investimento num fundo de capital de risco que visa realizar atividades de investigação e desenvolvimento, atualmente conseguiam recuperar diretamente no valor de IRC pagar 32,5%, portanto, do valor que investissem. Prevê-se, ou falou-se, mas ainda não é nada formal, acabar com esse mecanismo, com esse benefício fiscal, no fundo. Que benefícios poderíamos destacar para quem nos acompanha enquanto empresário que podem ser aproveitados e não sei se eventualmente possam ser desconhecidos? Falo exatamente nesse investimento em fundos de investigação e desenvolvimento, portanto até 31 de dezembro ainda poderão realizar então investimento tendo capital disponível da empresa, pegar nesse valor, realizar um investimento no fundo e abater diretamente ao valor do IRC. E assim esse valor não fica sujeito a IRC? Sim, abate diretamente ao valor do IRC. Depois este tema dos benefícios aos colaboradores, portanto estamos aqui na reta final do ano, saber como é que se vão pagar os prémios, como é que se vão pagar os aumentos, como é que se vão distribuir resultados, portanto faz a diferença, por exemplo... E isso são benefícios fiscais, não é? Sim, lá está, estamos no âmbito dos benefícios aos colaboradores, não é? Que permitem ao colaborador levar mais rendimento no final do mês, ser isentos alguns de segurança social na perspectiva do colaborador, na perspectiva da empresa, significa que a empresa poupa logo 23,75% daquele valor e alguns benefícios ainda majoram para efeitos de apuramento de imposto. Uma dúvida, e perdoa-me a ignorância, mas se esse valor for pago ao colaborador no recibo, também irá abater à empresa. Para o colaborador é que eventualmente pode ser prejudicial ou não? Lá está, depende do benefício. Por exemplo, no caso do Vale Infância, fazendo um pagamento, portanto, ao colaborador via Vale Infância, o valor é isento de IRS, de Segurança Social para a empresa e para o colaborador, e o valor que eu pago ao colaborador ainda vai ser majorado em 40% para efeitos de IRC. Ou seja, se eu pago 100 euros a um colaborador via Vale Infância,
para efeitos de apuramento do imposto, ele vai ser considerado em 140%, portanto são aqueles custos que me permitem ter aqui uma poupança efetiva. Estes são alguns exemplos. Sim. É necessário que os empresários estejam, de facto, muito bem acompanhados para poder aproveitar tudo isto e por vezes sentem-se perdidos, confusos nestas questões fiscais. É necessário dar algum recado para quem nos acompanha enquanto empresário e tendo por base aquilo que é a origem deste programa, que é poupar, tentar poupar? Sim. Acho que o primeiro ponto é mesmo este conhecimento, abordar o imposto de forma proativa, ou seja, antes de eu realizar um investimento, antes de eu realizar uma operação, antes de eu constituir outra empresa, se calhar já tenho uma, vou constituir outra, qual é a estrutura mais eficiente aqui em termos de participações para otimizar, não é? A estrutura aqui como um todo. Antes de eu pagar prémios aos colaboradores, perceber como é que vou pagar. Falamos aqui, por exemplo, dos vales infância, também há cheques de educação, gratificações de balanço. Portanto, há aqui uma panóplia de mecanismos, mas é preciso conhecer como é que funcionam, quais os critérios, porque uma das coisas também que eu estou sempre a dizer é que não há almoços grátis, não é? E, portanto, estes benefícios e mesmo os benefícios fiscais que falei têm alguns critérios, algumas condições de acesso, portanto, é preciso conhecer e depois é preciso aconselhamento numa ótica proativa, quer com a contabilidade, que deve ser um parceiro estratégico nesta área, quer com um consultor fiscal, ou seja, alguém que os consiga orientar nesta matéria e ajudá-los aqui a tomar melhores decisões, porque muitas vezes é difícil corrigir o que já está mal feito e seria muito mais fácil aqui numa atitude proativa e preventiva. E antecipar decisões, podemos estar a falar de milhares de euros em algumas empresas que serão de poupança, na verdade, não é? No final do ano. Sim, no final do ano. Eu posso aqui falar de casos de empresários que acompanhamos em que só por eles perceberem que podiam ter acesso a um benefício fiscal que está previsto na lei, portanto, que poderiam ter utilizado, ainda fomos recuperar valor de imposto de anos anteriores, que isto também ainda é possível de fazer, de forma legal, atenção. Sim, claro, estamos sempre a falar. Sim, de forma totalmente legal, e estamos a falar de poupanças de 20, 30, 40, 50 mil euros que foram recuperados. Mas ainda é, de facto, uma dor de cabeça para alguns empresários. Sim. Não sei se por ouvir falar, mas existirão alguns mitos em relação ao IRC sobre o trabalho também já agora de um consultor fiscal. Enfim, o que é que poderíamos falar em relação a esses mitos que ainda existem? Para já, que este planeamento fiscal que estamos a falar não é fuga ao fisco, não é planeamento fiscal abusivo, nada disso, portanto é saber utilizar a nosso favor o que está na lei, portanto é tudo legal. Exatamente, conhecer o que está na lei e saber utilizar a nosso favor, portanto acho que este é o primeiro mito. E depois outro mito que eu vejo muitas vezes é medo de se utilizar estes benefícios fiscais com receio de que venha a gerar uma inspeção da autoridade tributária. Da experiência, uma coisa não implica necessariamente a outra. Exatamente. Ou se for uma inspeção, portanto, se tiver tudo direitinho, a probabilidade de ajustamento será muito reduzida. E depois aqui a questão, lá está, deste medo de receio de inspeções e até de pagamento de coimas, mas muitas vezes até pode compensar pagar a coima face ao valor que se poupa. Muito obrigado, Sofia. Ora, Sofia Xavier, consultora fiscal no nosso programa. E se falamos de IRC, parece-me também uma boa ideia ouvir um empresário ou até mesmo um representante de empresários. É o que vamos fazer já a seguir. Então, connosco está agora Ramiro Brito, é CEO do Grupo R e Presidente da Associação Industrial do Minho. Bem-vindo, muitíssimo obrigado pela presença, para que possamos tentar perceber, em primeiro lugar, que importância tem este imposto, o IRC, nas empresas? O IRC é essencial e é o imposto sobre o rendimento das empresas, tal como as pessoas pagam impostos sobre os seus rendimentos pessoais, neste caso o IRS, o IRC é o equivalente nas empresas. Portanto, é o imposto que é tributado em função dos lucros que as empresas apresentam no fim dos anos. E continua a ser um tema complexo para os empresários, ou não? É complexo, desde logo, por uma razão relativamente simples. Enquanto que o rendimento singular, ou seja, a tributação sobre o rendimento singular das pessoas disponibiliza mais tesouraria
para as famílias, o mesmo acontece nas empresas. O impacto que o IRC tem nas empresas é terem mais ou menos disponibilidade de tesouraria. E isso tem consequências em diversas dimensões, mas relacionado com as pessoas, tem uma consequência desde logo direta nos salários. Sim. Ou seja, as empresas pagam salários com o rendimento que elas conseguem retirar no fim de pagar o resto das contas do custo de produção. E, portanto, a disponibilidade de uma maior fatia de IRC permite às empresas, por um lado, ter um impacto positivo diretamente nos salários e, por outro lado, também reinvestir no crescimento da própria empresa. Portanto, o impacto é muito significativo. Sendo que, e nós conhecemos aqui algumas fórmulas legais no programa de hoje, de reduzir essa carga fiscal com outros benefícios. E existem alguns benefícios que são também do conhecimento dos empresários pela experiência que têm ou não? Sim, existem fórmulas e benefícios que podem ser considerados na gestão de uma empresa, nomeadamente, por exemplo, na atribuição de prémios aos trabalhadores, na disponibilização, por exemplo, de benefícios via cartões de refeição ou de cartões seguros, enfim. Existem uma série de benefícios que podem de facto fazer alguma diferença. No entanto, esses benefícios nunca vão ter um impacto tão substancial como aquele que nós, empresários, desejaríamos na capacidade que nós temos de pagar salários. Isto é uma coisa muito importante mesmo. A Portugal, como se fala muitas vezes, vive uma relativa crise de mão de obra. Estamos permanentemente a ser comparados, e é normal que assim seja, com o resto dos mercados ao nível salarial, mas há aqui uma fórmula que não é mágica, é óbvia. As empresas só poderão pagar melhores salários se tiverem mais disponibilidade financeira. E além de todos os outros elementos que existem, produtividade, etc., que impactam nessa dimensão, a questão fiscal tem um impacto muito direto. Por isso é que mesmo na Aimingo, desde o início, raramente ouviram a Aimingo falar em dar benefício a empresas. Nós falamos sempre em disponibilizar mais tesouraria quer às empresas, quer aos trabalhadores, via a redução dos dois impostos, do IRS e do IRC. Mas isso já é mais estrutural. É estrutural, mas nós precisamos de mudanças estruturais. Nós, de facto, precisamos de mudanças que se verifiquem a longo prazo. Porque a economia nacional, a boleia da economia mundial transforma-se muito rapidamente. E nós estamos num processo de transformação muito profundo que ainda não é visível nem entendido pela maior parte das pessoas. E isso, para nós que o estamos a viver como empresários, chega a ser um bocado assustador, porque eu acho que as pessoas não têm, de facto, noção da transformação que nós estamos a operar. Nós estamos em plena revolução industrial positiva, certo, mas que vai ter impacto, e também é importante que estas medidas e que estas arquiteturas fiscais, certo, engenharias financeiras acompanhem essas transformações para que todos nós possamos, no fim, dar uma resposta positiva àquilo que inevitavelmente irá acontecer. Mas ainda assim, e contactando com tantos empresários, há ou não algum desconhecimento de alguns benefícios que possam existir e até algum receio de ter despesas pessoais juntamente com as despesas da empresa? Há ainda aqui alguma confusão? Sim. A arquitetura fiscal em Portugal, eu digo isto muitas vezes e vou voltar a dizê-lo, eu tenho ideia que ela é propositadamente complexa. Até porque o próprio cidadão tem dificuldade ele próprio em entender a carga fiscal que tem, tão dispersa que ela está. O mesmo acontece nas empresas. E sim, nas empresas há um desconhecimento em relação a alguns benefícios que podem ser dados aos trabalhadores e que terão algum impacto. Sim, alguns não são contabilizados depois em sede de IRC. Mas depois é isso. Há uma coisa que as pessoas têm que se lembrar. A Portugal tem 99% de PMEs. O empresário não é um fiscalista, é um empresário. Certo. Portanto, o core da ação do empresário é desenvolver negócios. Portanto, nem todas as empresas, sobretudo as empresas portuguesas, têm propriamente departamentos fiscais e de compliance jurídico e fiscal aos quais devem-se socorrer de imediato. Não é? E, portanto, por isso é que a própria legislação, até acompanhando a sociedade e a literacia financeira e económica, devia ser mais simples, devia ser mais interpretável. Sim, eu diria que as grandes empresas são muito mais focadas nisso do que as PMEs, pelas razões que já disse. Há uma série de benefícios que ainda são desconhecidos. Tenho ideia, da experiência que tenho de contactar com os empresários, que a estrutura central dos benefícios que podem ser dados são conhecidos e são praticados. Até porque os empresários
tem tido, e nos últimos 4 anos, de uma forma muito ativa, a preocupação efetiva em disponibilizar mais dinheiro aos seus trabalhadores. Porque isso é uma questão conjuntural e nós temos que saber dar resposta a ela. E quando não temos mais disponibilidade financeira, por exemplo, aumento de resultado ou de produtividade, temos que encontrar outras formas de o fazer. E foi por isso que, se reparar em Portugal, os cartões de benefícios vulgarizaram-se de uma forma muito rápida. Porquê? Porque é uma boa ferramenta para dar seguro. E simples, não é? E simples, intuitiva e entendível. Exatamente. E há de ser tema de conversa sempre também entre os empresários na Associação Empresarial do Minho. Muitíssimo obrigado, Ramiro, por este ponto de vista também. Ramiro Brito, que é CEO do Grupo R e Presidente da Associação Empresarial do Minho. Então, já sabe, o IRC, Imposto sobre Rendimentos de Pessoas Coletivas, não me parece tão complexo como eventualmente possamos pensar, e existem formas legais de reduzir a carga fiscal às empresas. Não se esqueça, enquanto empresário, de explorar e conhecer melhor também os incentivos e benefícios fiscais para a sua empresa, até porque muitas destas vantagens estão a ser muito pouco aproveitadas. O Finanças em Dia do Porto Canal tem justamente este objetivo, que é fornecer informações para que possa poupar mais dinheiro. E no caso de hoje, olhamos diretamente para a poupança nas empresas. Se tem alguma questão sobre o tema que hoje abordamos, ou se quiser dar alguma sugestão para o seu programa, não se esqueça, pode utilizar o nosso e-mail. O endereço eletrónico é financasemdia@portocanal.pt. Conto com as suas informações, com as suas sugestões e as suas questões também. Fico a aguardar e eu peço-lhe para que fique com o Porto Canal.